Estamos de volta para mais uma aula de biologia comigo, professor Diego Feitosa, e você aí se preparando para o seu concurso. Vamos juntos, porque eu tenho certeza que você vai conseguir a sua aprovação, vai conseguir a sua tão sonhada aprovação no concurso que você deseja. Bom, vamos direto então para a aula de hoje, para a nossa tela introdutória. Aqui está escrito principais protozoonoses. Vamos falar das doenças causadas por protozoários. Ok, Feitosa, quem são os protozoários? Cara, esse camarada que está na sua tela aí, ó, bonitinho até, parece até um Pokémon o negócio, tá vendo? Olha só. É um protozoário. Esse indivíduo, ele é responsável por causar uma doença gravíssima, uma doença chamada de doença de Chagas. Esse cara que está aí desenhado, que eu marquei para você, é o Trypanosoma cruzi. Pode voltar para mim aqui rapidinho. Protozoários são indivíduos que são unicelulares. Eles estão dentro do reino dos protoctistas. É um reino que, cara, é bem complicado, porque lá dentro estão as algas também, as microalgas, as algas pluricelulares. É um grande saco de gato esse reino dos protoctistas. Mas dentro desse reino, a gente tem esses protozoários, que a gente vai falar aqui alguns, que são muito perigosos e que causam problemas para a nossa saúde. Você provavelmente já falou, já estudou sobre isso na nossa aula de seres vivos, quando a gente falou lá dos tipos de seres vivos, mas a gente não tratou lá sobre as doenças causadas por eles, porque a gente ia tratar nesse momento aqui agora. Bom, o Trypanosoma cruzi, que foi o que você viu no slide, ele é um protozoário flagelado. Ele é um protozoário que tem um certo flagelo e que consegue nadar dentro da sua corrente sanguínea. Esse protozoário, ele é transmitido para a gente através da picada de um inseto. Volta aqui para o slide. Desse cara que está aqui, ó. Você já viu esse cara perto da sua casa? Se sim, cuidado. O nome desse cara chama-se Triatoma infestans. Esse é o nome científico. O nome vulgar dele, nos diversos lugares do Brasil, ou é o percevejo ou é o barbeiro. Beleza? Volta para mim. Esse animal, dentro dele, ele possui o Trypanosoma cruzi, uma forma infectante desse Trypanosoma cruzi. Dentro do intestino desse animal, desse barbeiro, ele tem a proliferação desse protozoário. Quando ele pousa em você à noite, ele começa a sugar seu sangue, enche a barriga dele de sangue e acaba tendo que defecar. Ele defeca em você, ele faz cocô em você. Como é à noite, você está dormindo, você só sente mesmo uma coceirazinha no seu braço. Olha só aqui ó, o que eu estou fazendo. Aí você vai lá dormindo, ainda nem abriu o olho, dá uma coçadinha. Eita, espalhou cocô para tudo quanto é lado. Agora tem cocô entrando na sua corrente sanguínea de barbeiro. E que nessas fezes nós encontraremos as formas infectantes daquele protozoário. Essas formas infectantes, elas são formas natantes, formas que conseguirão nadar até determinadas regiões do seu organismo. E no final do ciclo que esse protozoário passará no seu corpo, ele irá direto para o seu coração, onde ele irá fazer pequenos ninhos, digamos assim. Ele ficará contaminando as células daquele coração. E isso pode ser fatal, porque o coração vai ganhar um tamanho avantajado. Ele vai ficar com um tamanho maior do que o normal. O fígado também pode ser acometido. E aí o indivíduo fica com esse coração maior avantajado e pode acabar vindo a óbito por conta dessa modificação que aconteceu na morfologia do seu órgão. Chama-se até coração grande, que as pessoas falam no interior do Brasil. Mas enfim, o que a gente pode fazer para evitar a contaminação com esse barbeiro? De preferência, não se aproximar do barbeiro, não se aproximar do ambiente natural que o barbeiro se encontra. Só que é meio difícil isso, porque as cidades estão crescendo, elas estão indo em direção ao local que esse barbeiro vive. E aí, olha aqui no slide, quando a cidade cresce muito rápido, é comum que casas como essa sejam construídas. São casas de pau a pique, são casas que são feitas com estruturas de madeira e com barro, servindo como se fosse um cimento em volta dessas estruturas de madeira. Isso, se não for revestido, se não for tratado com tecnologias até modernas e também sustentáveis como essa, é possível que os barbeiros eles fiquem aninhados nesses buracos que formam-se nesse pau a pique. Volta para mim. Então, teremos
a proliferação do barbeiro na parede da sua casa. Já imaginou isso? Você dormindo à noite e o barbeiro do seu lado saindo para te picar, já que ele é, ou ela é, a fêmea, hematófaga. Então, a primeira coisa que você pode fazer é evitar casas desse tipo. Segunda coisa, combater o barbeiro. Combater de várias formas, inseticidas, pesticidas, repelente você pode usar também, ou simplesmente matar os barbeiros, porque isso não vai causar um desequilíbrio ambiental tão grande assim, não. Ok? Existe ainda uma forma de transmissão da doença de Chagas, que é quando nós temos a ingestão desse barbeiro. Aconteceu há um certo tempo atrás, indivíduos que foram tomar caldo de cana nessa feira, eles tomaram caldo de cana, e pegaram essa doença. É porque a cana foi triturada com barbeiro. E aí o protozoário que estava dentro do barbeiro, ele acabou sendo triturado também. Quer dizer, triturado não, porque ele é microscópico. Ele acabou sendo jogado para dentro do caldo de cana. A pessoa, quando bebeu, jogou esse Trypanosoma cruzi para dentro, com restos de barbeiro, e lá no intestino dessa pessoa, esse Trypanosoma cruzi conseguiu furar a parede daquelas células, entrando na corrente sanguínea. Então ele acabou tendo uma contaminação por conta também desse Trypanosoma cruzi na sua corrente sanguínea. Beleza? Volta para o slide. Na sequência, a gente tem a malária. A malária é uma doença que é causada por conta de um protozoário chamado de Plasmodium. Existem vários tipos de Plasmodium. O Vivax, o Falciparum, e cada um vai ser responsável por um tipo de malária diferente. Dependendo de qual é a malária que você pegar, ela vai ser mais grave ou menos grave. Antes de eu continuar falando para dizer o vetor, olha aqui para mim. A malária é uma doença que ela pode ser chamada também de febre hemorrágica. Quando você pega a malária, o protozoário, ele passa por algumas regiões do seu corpo, até pelo fígado primeiro, até que ele chegue na sua corrente sanguínea. E quando chega na corrente sanguínea, esse protozoário ele invade as hemácias. Ao invadir as hemácias, esse protozoário vai se proliferando e ele aumenta tanto sua população que ele explode sua hemácia. Isso faz com que várias substâncias que existem dentro das hemácias sejam jogadas para fora, na corrente sanguínea. Essas substâncias geram um sistema de defesa, um sistema de alarme, que faz com que a sua temperatura suba, fazendo então, dessa forma, com que você fique totalmente preparado para combater aquele protozoário. O grande problema é que o ciclo de vida desse protozoário é muito parecido, e os indivíduos têm um ciclo de vida muito parecido. Então, quando uma hemácia se rompe, centenas de milhares de milhões de hemácias se rompem também. Isso faz com que a sua febre ela dê um pico muito alto, e aí você acaba tendo problemas por conta dessa febre. Por exemplo, o rompimento de vasos sanguíneos. No encéfalo, por exemplo, é onde mais acontece. Você tem um rompimento de grande quantidade de vasos sanguíneos e a pessoa pode morrer por conta de hemorragia cerebral. Então, a malária ela é muito grave, principalmente se os ciclos de rompimento de hemácias eles forem muito curtos. Elas são chamadas de febre terçã, febre quartã, febre terçã benigna, terçã maligna, dependendo do tempo que existe entre uma febre e outra. Quando tem 72 horas, é uma febre quartã. Quando tem 36 horas, né, uma febre terçã, enfim. Então, dependendo da quantidade de tempo, de período entre uma e outra, a gente tem essas febres sendo classificadas. Beleza? Volta para o slide, porque eu já circulei para você o nome do vetor. Anófeles é um mosquito. Anófeles é um mosquito. O outro que eu falei no slide anterior da doença de Chagas, gente, era um barbeiro, tá? Era um percevejo, digamos assim. Anófeles é um mosquito. É o gênero do mosquito. A fêmea hematófaga, que é essa que está aí no seu slide, na sua tela, ela suga sangue e pela saliva dela, ela joga esse protozoário dentro de você. Está aqui, ó, nas glândulas salivares, ela tem uma certa quantidade de esporozoítos, que são as formas infectantes que entrarão e irão para o seu sangue, ou melhor, primeiro para o seu fígado, dentro da célula hepática, para depois fazer o ciclo pelo sangue do indivíduo. Caso
um gametócito seja formado, pode ser que um novo mosquito pique você. E aí, dentro dele, esses gametas se fecundem, formando um novo indivíduo adulto, que seria exatamente aqueles esporozoitos que ali estão. Então, a gente chega a uma conclusão interessante, volta aqui rapidinho, que na malária, a reprodução sexuada desse parasita acontece no mosquito. E aí tem um conceito importante que eu não comentei até agora com vocês. O indivíduo que sofre, que é hospedeiro, e sofre dentro dele a reprodução sexuada do parasita, ele é chamado de hospedeiro definitivo. No caso aqui desse desenho, o hospedeiro definitivo é um mosquito. E o hospedeiro onde o parasita passa pelo ciclo assexuado dele é chamado de hospedeiro intermediário. No caso da malária, que é uma exceção à regra, nós somos chamados de hospedeiros intermediários. Beleza? Volta para o slide. Último slide da nossa aula de protozoários. Chegamos aqui na doença chamada de leishmaniose. Aqui a gente está falando, nesse caso aqui, só da tegumentar, né? Ou leishmaniose cutânea, que chama. Mas volta aqui. Existe a leishmaniose visceral também. Essa doença, ela é causada por um protozoário que ele acaba atrapalhando o trabalho do macrófago, que é uma célula de defesa muito importante, uma célula fagocitária. Na hora que esse protozoário infecta um indivíduo, nos locais que há uma aglomeração desse protozoário, existe uma destruição tecidual. Então você tem uma lesão sendo formada. Se for na pele, olha aqui no slide rapidinho, é assim que fica uma lesão causada pelo Leishmania. Tem várias espécies, mas Leishmania brasiliensis, por exemplo, aí é uma delas que acontece aqui no Brasil. Essa Leishmania, ela vai fazer com que você fique aí, com essa região totalmente comprometida. Isso pode ser muito ruim, mas pode ser pior se for uma leishmaniose visceral, como eu havia comentado. Pode voltar aqui para mim. A leishmaniose visceral, ela destrói órgãos internos, podendo rapidamente levar o indivíduo a óbito. Por que a gente colocou essa doença aqui? Porque na região sudeste, principalmente, existe um surto intenso de leishmaniose entre os animais, entre os cães. Quando um cão ele é acometido por essa doença, ele vai até o veterinário. Bom, até onde eu me lembro, eu estudei essa parte na faculdade, o veterinário ele era obrigado a reportar esse caso para a agência de saúde próxima, e esse cão ele era morto, ele sofria eutanásia, por vários motivos, e um deles é preguiça de tratamento. Esse, nem é um motivo, na verdade, esse é uma crítica que eu estou fazendo aqui. Nesse caso, o cão era morto porque ele poderia causar essa doença, transmitir essa doença para um ser humano, e o tratamento é um tratamento bem complexo, custoso, demorado, que nem sempre todo mundo pode arcar com ele. Então, dessa forma, a gente tem uma certa população de animais que acaba funcionando como um reservatório desse protozoário. E o mosquito podendo picar ele e podendo picar a gente. E aí a gente fica bem comprometido com essa relação. Bom, então vamos ver aqui, rapidinho, como é que resolve isso? A gente resolve isso combatendo o mosquito. Onde tem esse mosquito, o mosquito palha, que a gente chama, tem o nome mosquito palha, mas na verdade é flebotomínio, é o Phlebotomus, o gênero dele, Phlebotomus, é o gênero desse mosquito. Então, Phlebotomus, que é um M, Feitosa? É um M. Então, beleza. Então, esse mosquito precisa ser combatido, esse flebotomínio. Beleza? Volta para mim. Bom, mais um animal que também quem pica é a fêmea, ok? Mais um inseto que é hematófago e acaba picando, podendo transmitir aquela doença para o outro indivíduo. As protozooses são doenças muito graves, tá, gente? São doenças que têm uma certa dificuldade, a gente tem uma certa dificuldade de tratar elas por dois motivos. O primeiro, por falta de pesquisa. E o segundo é porque um protozoário, ele é feito de uma célula eucarionte. Uma célula eucarionte. E célula eucarionte é a mesma célula sua.
Como fazer um medicamento, é a pergunta que os pesquisadores fazem a si próprios, que ataque aquele protozoário, que é uma célula eucarionte, e não ataque alguma célula sua que esteja próxima. É complicado, é muito complicado. Mas, recentemente, e aí eu acho que foi a Unicamp, tá? Eu posso estar dando crédito errado. Alguns pesquisadores chegaram a uma vacina contra a doença de Chagas. Uma vacina contra a doença de Chagas, o que é muito interessante. Foi de um assunto que a gente falou logo no início da aula de hoje, né? De protozooses. E isso é muito interessante porque trata-se de um novo paradigma que vai fazer com que nós tenhamos uma possibilidade de novos tratamentos disponíveis para a população. E no caso aqui da leishmaniose, seria muito interessante também que tivéssemos algo sendo desenvolvido nessa área. Beleza? Para mais curiosidades, procura a gente lá no Instagram, @dcfeitosa, @o Reis da Biologia, que a gente sempre coloca informações como essa que eu falei aqui, da vacina da doença de Chagas. Beleza? Então, queridos, na próxima aula a gente fala de verminoses. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.